pensar que, às vezes, o seu marido não tem culpa da história que ele está vivendo. Ele vem debaixo de uma carga genética, espiritual, né? Uma situação familiar que nem ele dá conta de romper, e que vocês dois, na unidade do Espírito, serão capazes de quebrar toda essa história geracional e escrever um novo caminho. Faça o seu caderno da gratidão. Né? Como é que funciona o caderno da gratidão? O meu já está pronto, porque eu acabei ganhando esse ano. Né? Mas o caderno da gratidão, cada dia, você tem um versículo e você tem um motivo para escrever, para agradecer até por aquilo que ainda não aconteceu. Escrever agradecendo por aquilo que só está nos teus sonhos. O resiliente, ele não agradece por aquilo que ele já tem. Ele agradece por aquilo que ele já viu pela fé. Né? E a mulher de Jó não entendia que Deus iria usar aquela situação de perda enorme que Jó sofreu. Mas, em momento algum, ele blasfemou. Ele não blasfemou, ele não perguntou por que eu. O resiliente não pergunta por que eu. O resiliente pergunta para quê? O que eu vou fazer com isso? De que forma eu vou alcançar outro? Como eu vou chegar naquela sala e eu vou transbordar a respeito desse sentimento, dessa situação, desse caos? Como eu vou dar conta disso? O resiliente faz isso. O resiliente aprende a respirar. Aí eu falei para vocês do exercício, né? E o exercício é o seguinte: eu boto os pés no chão, eu inspiro, né? E eu digo para mim, eu inspiro força e vigor. E eu jogo para fora tudo aquilo que me tira e me rouba a fé. E aí eu vou respirando, eu inspiro e expiro, inspiro e expiro. Faço isso por 3 vezes. Na 4ª vez, eu seguro a minha respiração. Hoje eu consigo ficar 30 segundos com o ar preso. Mas eu começo contando de 1 até 10. E solto. Inspiro e conto até 10 e solto. Quando eu volto ao meu estado normal, a minha mente, ela, como se fosse um para-brisa no meio da chuva, que limpa todo o resíduo, todo o embaçamento da água. E eu me sinto bem mais capaz de ouvir a minha voz, de entender o que está acontecendo. O segundo passo, né? Porque eu sei que tem gente aqui ansioso para saber os passos. O segundo passo é conversar com a situação e perguntar ao meu coração por que eu estou inquieta e por que eu estou abatida. Era o que o salmista Davi fazia, que é um outro exemplo de resiliência, porque aguentar um rei invejoso é difícil. Imagina aguentar um rei endemoniado. Foi o que Davi fazia, né? Ele enfrentava um rei invejoso, endemoniado, oprimido, mas ele não ousa a justiça própria. O resiliente, ele não se vinga. Ele não busca se justificar diante do tolo, porque Davi podia, né? Ele tentou até uma vez se justificar diante de Saul. Quando ele viu que Saul não entendia, Davi falou consigo mesmo: ele não está falando de mim, ele está falando daquilo que lhe é próprio. Então, muitas vezes, as pessoas que não são resilientes vão te atacar, mas não é de você que ela está falando. Ela está falando dela. E quando a gente não consegue lidar com aquilo que é nosso, a gente ataca o outro. Então, todas as vezes que você não entendeu uma situação, não vá para o outro, venha para você. Pergunte à sua alma: por que você está abatida? Por que você está inquieta? Por que se perturba dentro de ti a respeito dessa causa? Espere em Deus. Espere em Deus, porque você ainda o louvará. Né? E
Outra coisa que a resiliência nos ajuda a compreender que ser resiliente não é abafar a dor. Muitas vezes Jó lamentou o dia do seu nascimento, lamentou aquilo que ele estava vivendo. Deus não proíbe você de chorar, não te proíbe de lamentar a dor, de lamentar a perda, né? Ezequiel é um exemplo disso. O próprio Jeremias foi um exemplo disso. Ele chorou, ele lamentou, ele sofreu. Mas o fato de nós lamentarmos as nossas dores não significa que nós vamos viver murmurando a respeito dela, né? Então, aprender muito cedo o que é a resiliência, como usar a resiliência para nos fortalecer, é muito importante, né? É muito importante. Então, Jó, Davi, Jeremias, são exemplos muito interessantes que nós precisamos aprender com ele. Outro exemplo lindo que a gente, né, tem na Bíblia é Maria. Maria sabia, ela antevia que não seria fácil. Mas qual foi a resposta dela para o Senhor? Faça em mim a tua vontade, né? Foi aquilo que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, quando ele viu diante dele, né, o destino dele. Ele viu que se aproximava o momento. Mas interessante que quando a gente dá o exemplo de Jesus, a gente dá o exemplo de Maria, parece que são exemplos de... mas era Jesus, era Maria. É como se essas pessoas não fossem humanas. E é assim que eles olham para a gente. Mas você está chorando? Mas você é pastora. Você é psicóloga. Como você está assim? Como você está triste? Você teve depressão? Mas você não é psicóloga? Como se houvesse uma blindagem por causa do seu título. E, na verdade, todos nós podemos passar por lutas. Nós só não podemos ficar prostrados no meio da luta, né? Nesses momentos que Jesus chorou, que Maria sofria porque viu seu filho na cruz, e eu sinto que Maria não viu seu filho na cruz, lá naquele momento derradeiro, ela viu o seu filho na cruz, ainda quando era um bebezinho, e o texto diz assim: e Maria guardava tudo no seu coração. Maria guardava no coração. O que ela guardava no coração? Aquilo que ela não entendia. Aquilo que ela sabia que o seu menino iria passar, mas ela ainda não entendia por completo, né? Mas por causa da resiliência, ela foi capaz, né? Ela foi capaz de suportar a dor, de olhar o próprio filho, né, na cruz, morrendo por pessoas como eu e você. Outra pessoa que eu gosto muito, né, de entender o processo de resiliência dele, quando eu estou pensando, estudando, meditando sobre resiliência, é José. Pensa no menino que teve que aprender o caminho da resiliência desde muito jovem. Perde a mãe, quando seu irmãozinho mais novo nasce, é criado pelas mulheres do pai, invejado pelos irmãos, é
mal visto, né, por esses irmãos, e vendido, excluído, mandado embora, expulso de casa por causa de uma mentira. Aí chega num país estranho, vai trabalhar numa casa, e ali naquela casa ele é assediado pela patroa. Depois ele é culpado, né, de crimes que ele não cometeu e vai para uma prisão. E na prisão, ainda no meio da prisão, no meio do caos, José consegue reinar, né? Que maravilha! O resiliente é o único que reina no meio do caos. Ele passa pelo caos, organizando todas as coisas. E José, na prisão, ele coloca tudo no lugar.